No dia seguinte, Sol diz a Olga que se Vicente não aceitar ela em sua casa, pode esquecer de voltar à pensão. Olga vai embora da pensão, rumo à casa de Vicente. Cláudio chega bêbado na casa de Constanza. Constanza diz a Cláudio que ele está tão bêbado que se esqueceu que ela sabe que ele está enganando sua mãe com seu nomeamento. Teresa chega ali e Constanza revela que a carreira política de Cláudio está terminada e que aquele nomeamento não existe. Olga chega à casa de Vicente, diz que Sol a expulsou da pensão e que ele deve responder por ela e seu filho. Vicente diz que isso não significa viver debaixo do mesmo teto e como família. Olga implora que Vicente não a expulse e que faça isso pelo bebê. Teresa tem uma forte discussão com Cláudio por seguir mentindo para ela. Sem saída, Cláudio confessa a Teresa que sua carreira está acabada e que fez isso pois não queria ver a decepção que está vendo agora em seus olhos. Vicente hospeda Olga no antigo quarto que era de Regina e a bisca não gosta nada. Ela diz que Vicente deseja que ela perda seu bebê, já que isso interrompeu a relação dele com a Natália. Olga diz que ser pai não é só dar um teto e educação, e sim que deve ser presente, dar amor e um lar onde o bebê cresça feliz, e pergunta como ele fará isso se a odeia. Vicente diz que ela ficará naquele quarto, mas terá regras bem claras dessa vez, e a proíbe de entrar na cozinha se Natália estiver. Teresa diz a Cláudio que aquilo já acabou, e manda ele sair daquela casa e de sua vida. Ela exige o divórcio e que vá embora com a roupa que está no corpo, porque tudo que ele tem não foi pago com seu dinheiro. Cláudio pergunta se não pagou com carinho e companhia. Teresa, indignada, diz que ele quer colocar preço até em seu carinho e ressalta que ele nunca a amou. Cláudio se ajoelha e implora que Teresa não lhe abandone. Teresa diz que já está farta do alcoolismo dele, de suas mentiras e o chama de aproveitador. Cláudio ameaça tirar sua vida caso se separe de Teresa. Vicente diz a Natália que chegou a um acordo com Olga, que ela ficará no quarto e não irá interrompê-la quando estiver na cozinha. Natália o agradece e pede que assuma com responsabilidade aquilo. Vicente diz que não pode perdê-la. Natália diz que ele jamais irá perder seu amor, que o ama com todas suas forças, mas a relação deles já não pode. Cláudio pede dinheiro para Teresa para poder pelo menos se alimentar e pagar um motel enquanto ela pensa melhor na decisão que quer tomar. Teresa diz que ele irá para sempre de sua vida e o expulsa aos puxões da casa de Constanza. Constanza vai atrás de Verônica após ter sido ameaçada por ela no telefone. Natália diz a Vicente que observa no olhar triste dele suas súplicas para ela abraçá-lo. Vicente abraça Natália, diz que vai lutar por eles até o dia que morrer e não pode deixá-la ir. Natália pede que ele deixe ela ir, pois senão irão se machucar mais. Os dois choram muito e Natália diz que eles devem agir como adultos e por respeito àquele bebê que vem a caminho, devem se separar. Ela diz que não quer estar no meio e apesar de tudo que Olga fez, agora ela é uma mulher grávida. Natália diz que podem dar como terminado a relação deles e decidir ir para sempre. Verônica pergunta a Constanza se ela teme que Natália descubra que ela sempre soube que ela e Adriano foram amantes. Ela diz que ela sempre soube de tudo e que não preveniu Natália, porque sempre a odiou com toda a sua alma. Constanza diz que o dia que Natália descobriu a traição de Adriano foi um dos mais felizes de toda a sua vida. Verônica diz que Adriano segue sendo dela, mas Constanza diz que ele implora de joelhos para sua irmã para terem uma segunda chance. Verônica diz que Adriano não está atrás de Natália por amor e que algo muito sujo ele está escondendo e precisa da ajuda dela para descobrir o que é. Teresa diz a Natália que finalmente tomou coragem e tirou Cláudio de sua vida. Enquanto isso, Cláudio grita e bate na porta da casa de Constanza, mandando Délia abrir. Délia diz que a dona Teresa mandou não abrir a porta para ele. Fernanda consegue uma consulta para que Vicente leve Olga e tire todas as dúvidas sobre a gravidez dela. Natália e Sol tentam apoiar Teresa pelo momento difícil que ela está passando. Teresa decide voltar a viver na pensão. Natália revela à mãe que Olga está esperando um filho de Vicente. Vicente pede a Olga que o acompanhe, pois irão juntos a uma consulta que Fernanda conseguiu. Olga fica tensa. Constanza descobre a armadilha que Adriano preparou para tirar o dinheiro de Verônica e diz que ela é uma estúpida. Joana avisa Verônica que estão procurando ela. Verônica pede que Constanza a espere e não demorará. Já na frente da casa de Verônica, Elias espera pela amante e lhe dá um beijo.
Constanza chega ali, os surpreende e pergunta a Elias o que ele acha que Salma dirá quando descobrir os deslizes dele. Natália diz a Teresa, Fernanda e Sol que está decepcionada, pois em um breve momento de sua vida sentiu tanta paz e tanta felicidade ao lado de Vicente que imaginou passar o resto de sua vida a seu lado, com Benjamin e suas filhas. Sol diz que tudo aquilo foi por água abaixo, por uma burrada provocada por sua prima. Fernanda diz a Natália que Vicente está destroçado e tentando encontrar formas para ela perdoá-lo. Teresa diz que não se trata de perdão, e sim da vida de uma inocente criança. Natália diz que o melhor é se afastar deles pelo bem do bebê. Constanza diz a Elias que pode ser muito discreta quando lhe convém. Verônica diz que é verdade e que diz isso com experiência própria. Constanza pergunta a Elias se ele sabe por que Adriano chegou fazendo o papel de marido arrependido. Elias se recorda de quando descobriu que Adriano mantinha a fortuna de Natália investida. Porém, ele nega a Verônica e Constanza saber o motivo. Natália diz a Fernanda que o problema não é ela e Vicente não se amarem, e isso é o mais injusto. Fernanda diz que Vicente diz com muita segurança que não ama Olga e que ele pode responder por esse filho sem se casar com ela. Natália diz que seu pai nunca viveu com elas porque tinha outra família. Lhes dava tudo, mas não seu tempo e seu amor. Natália diz que não vai tirar desse bebê o que ela tanto sentiu falta com seu pai. O doutor avisa Olga e Vicente que ela está grávida de 2 a 3 semanas. Vicente pergunta se existe alguma maneira de saber se ele é o pai da criança. O doutor diz que isso seria através de uma prova genética, mas isso somente quando o bebê nasceu. Na pensão, Teresa e Juliano conversam e ele pergunta se ela é solteira. Constanza volta para casa e Cláudio conta que a mãe dela lhe pediu o divórcio e o expulsou de sua casa. Ele se ajoelha e pede que ela permita que ele fique alguns dias até resolver sua situação. Constanza não permite, mas Cláudio ameaça dizer a todos que ela segue com a ideia de ficar com o bebê de Andréia. Constanza não se intimida pelas ameaças de Cláudio e ordena que ele desapareça de suas vistas. Vicente diz a Olga que vai tentar se entusiasmar com a ideia que terá outro filho. Olga diz que o bebê será muito bonito e algo muito lindo que acontecerá na vida deles. Vicente diz que será um bom pai para o filho deles, mas não o marido. Olga Bisca começa a chorar e diz que precisa que ele esteja com ela e que a leve até o altar de branco. Olga entra na casa, experimenta a comida que Natália está fazendo e diz que talvez aquele seja seu primeiro desejo de grávida. Ela diz a Natália que ela e Vicente foram juntos ao médico e ele disse que ela precisa se alimentar bem, pois agora não é só uma, e sim 2. Depois, João Gabriel pede que Natália não se afete, pois essa é a intenção de Olga. Vicente diz a João que aquilo será um inferno, nunca vai amar Olga e a cada dia a suporta menos. João diz ao irmão que ele não pode renunciar ao amor de Natália. Vicente pede a Natália que o aceite com o filho que terá com Olga e que os dois merecem ser felizes. Natália diz que ele deve aceitar as consequências de seu ato. Vicente diz que vai assumir suas responsabilidades, que vai honrar os ensinamentos de sua avó e de seus pais e que servirá de exemplo para seus irmãos. Ele diz que está morrendo por ter que renunciar ao amor dela. Juliana e Teresa se conhecem melhor e ela diz que faz 5 horas que se separou de seu marido. Vicente diz a Natália que se está condenada a viver sem ela, mas seu amor sempre será seu. Natália diz que o amor dela pertence a ele e que ele devolveu a vida para ela. Os dois se beijam. Olga flagra e diz: sua velha descarada, não é tão decente. O mínimo que pode fazer é respeitar. Até agora não entendeu que estou esperando um filho do Vicente? Você é uma maldita hipócrita. Vicente defende Natália e manda Olga não falar assim com ela. Olga diz que fala o que quiser e o que aquela senhora tem feito desde que chegou no bairro é impedi-la de ser feliz com ele. Olga começa a gritar para que todo o bairro saiba que Natália quer tirar o pai de seu filho. Natália pede que Vicente resolva sua vida, não complique a dela e se retira. Cláudio, bêbado, chega na mecânica de Gustavo e conta que Teresa terminou com o casamento deles. Juliano conta a Teresa que depois da morte de sua esposa, seus filhos ficaram com ele durante alguns meses, mas depois cada um seguiram sua vida. Natália chega ali. Juliano diz a Teresa que gostaria de seguir conversando com ela. Ele diz a Natália que agora entende de onde vem tanta beleza dela.
Cláudio diz a Gustavo que aquelas lágrimas é de um homem destruído. Ele confessa que negaram seu consulado e que na realidade nunca existiu essa oferta. Gustavo diz que o único que pode oferecer para ele é o sofá de seu escritório da mecânica. Teresa diz a Natália que Juliano é um homem muito simpático, mas não é momento de pensar em romance. Natália diz que a mãe tem o direito de buscar sua felicidade, e Teresa diz a mesma coisa para a filha. Vicente diz a Olga que foi ele quem beijou Natália, e que se fez isso é porque a ama. Ele diz que tem um compromisso com o filho, que ela está esperando, mas jamais a amará. Olga diz que vai faltar para seu filho uma família, um lar e seus pais que se amem. Vicente diz que eles não são um casal. Olga diz que já entendeu que aquele bebê é um estorvo para ele e que no dia seguinte irá tirá-lo para que ele seja livre.